Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, professora de literatura da Verbo Enem. Vamos a uma dica para vocês que estão se preparando para o Enem. E a dica vai ser sobre realismo, uma escola literária muito importante. A gente vai trabalhar nesse momento com o realismo e o nuance dele, né? Uma tendência dele que é o naturalismo. Por que uma nuance? Muitas pessoas acham que realismo e naturalismo consistem em duas escolas literárias. E é exatamente isso que nós vamos trazer como discussão. O realismo, como escola literária, vai surgir em 1857 com a publicação de Madame Bovary, do autor Gustave Flaubert, francês Gustave Flaubert. O que é importante sobre essa obra e por que ele é um marco inicial do período realista? Porque, ao contrário das obras anteriores, que eram carregadas de romantismo, de amores idealizados, amores platônicos, impossíveis, nesse momento nós vamos ter uma heroína que gosta de romance, que gosta de sensações voltadas para o amor, porém ela tem uma visão diferenciada, é aquela heroína que sai do pedestal romântico e desce para ir atrás dessa busca pela felicidade. Nem que para isso, que é a questão polêmica que o Gustave Flaubert traz para a época, ela tenha que cometer o adultério. Então por isso que é uma obra tão importante, porque ela vai totalmente contra essa vertente estabelecida pelo romantismo. Logo, no período realista, a literatura ela não é mais uma expressão sentimental apenas, ela é um veículo muito importante de denúncia social. Daí o nome realismo, porque ela é representativa da realidade, do período, do momento. Se nós pensarmos historicamente, é um dos períodos mais conectados com o que acontecia, né, de factual, de histórico no momento. Todos eles, lembrem, a literatura é a representação do social, estão conectados à história, mas esse, como já diz o nome, trabalha de forma bem íntima com a realidade. Então nós temos a questão do universalismo, ou seja, trabalhar com tipos bem definidos socialmente, o juiz, né, o médico, ou seja, características bem pontuais de cada um dos indivíduos. O descritivismo, ou seja, a realidade do fato, da história, na literatura tratada como se fosse uma fotografia, ou seja, a representação fiel do real. A objetividade, ou seja, o narrador ele conta a história, mas o faz de forma imparcial. O naturalismo, que portanto é uma tendência do realismo, ele surge em 1867 com Émile Zola. E o que é tão diferencial nesse momento? A gente tem todas as características do movimento realista, mas nós temos agora, nesse momento, no naturalismo, uma conexão com a teoria da evolução do Charles Darwin. Ou seja, agora nós temos uma realidade com características biológicas. Eu trago aqui um esquema para que nós possamos visualizar de forma rápida como é que se dá então essa conexão entre o realismo, característica que nós havíamos já trabalhado uma a uma, e o naturalismo. Portanto, como eu já disse, o naturalismo mantém todas as características do realismo, mais o cientificismo atribuído pelaquela teoria do Charles Darwin que nós vimos anteriormente. Cientificismo, só para vocês retomarem, seria a adoção das leis científicas que regeriam a vida das personagens, quase como animal, instintivo. Se vocês quiserem uma obra bem representativa do naturalismo, vale a pena conferir O Curtiço, do Aloysio de Azevedo, em que muitas vezes os personagens vão ser descritos através de reações quase animalescas. Aqui nós temos então o que seriam essas leis sociológicas e biológicas. As leis sociológicas vamos ter expressas através do determinismo do meio, ou seja, o meio faz o sujeito, né? Dificilmente se eu nasço no meio, se eu me crio em um meio em que as pessoas se comportam de uma forma, eu consiga fugir disso, né? Então o determinismo do meio nesse sentido. O determinismo do momento histórico, o histórico é factual, é fundamental e desencadeia também a questão da reação das pessoas. E as leis biológicas, como determinismo de herança, de temperamento, de caracteres, ou seja, a questão da genética influenciando o comportamento, e o determinismo também da raça. Nós temos a questão do racial também bem expressa nessa obra do Aloysio de Azevedo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre outras obras realistas, naturalistas, trabalhar um pouquinho mais essas diferenciações e o que é fundamental nessa escola literária para quem está se preparando para o Enem, não deixem de vir para a Verbo Enem.